Bevilacqua Perícia Judicial e Consultoria Previdenciária. Revisão previdenciária para quem trabalhou em 2 empregos. Convidamos você a entender um pouco mais sobre a revisão das atividades concomitantes, o que ela significa, quais os requisitos, quem tem direito, quais as vantagens e como solicitá-la. Parte A. Atividade concomitante. A atividade concomitante é aquela que é exercida em conjunto com outra atividade considerada principal. Isto é, atividades concomitantes são 2 atividades remuneradas exercidas juntamente. É muito comum ocorrer com os profissionais da área de saúde e professores, que exercem as atividades em 2 ambientes ou mais, em turnos e contraturnos. Para fins previdenciários, pode ser 2 empregos de carteira assinada, e outro autônomo entre outras possibilidades. A contribuição previdenciária em caso de atividades concomitantes ocorre no momento em que o trabalhador possui atividades remuneradas, ele é reconhecido no INSS como segurado obrigatório. Isto quer dizer que ele deve recolher obrigatoriamente a contribuição previdenciária por cada atividade desempenhada. Dito isso, é importante saber como funciona o recolhimento para cada segurado para verificar de quem é a responsabilidade de pagar o INSS. Se for segurado empregado, de carteira assinada, a responsabilidade pelo recolhimento é da empresa. Aqui também vale para o trabalhador avulso e para o empregado doméstico. Se for contribuinte individual, autônomo e facultativo, a responsabilidade é do prestador de serviços. Mas atenção! A responsabilidade somente é do prestador de serviços se ele presta serviços para pessoas físicas. Se for para pessoa jurídica, a responsabilidade será da empresa contratante. As contribuições são recolhidas com base no percentual indicado para a faixa salarial, e não pode ultrapassar o teto da Previdência. Caso haja recolhimento das 2 atividades em valor que supere o teto da Previdência, poderá ser solicitado a restituição. Assim, caso o trabalhador labore em 2 empregos em que a responsabilidade pelo recolhimento seja do empregador, e perceba que a soma dos seus salários de contribuição e, consequentemente, da contribuição previdenciária, seja superior ao teto da Previdência, poderá requerer a um dos empregadores que não efetue o desconto previdenciário. Por exemplo, João Alberto trabalha como enfermeiro fixo em um hospital no turno do dia e como plantonista em outro hospital no turno da noite em escalas intercaladas. No seu primeiro emprego, recebe o total de R$ 5.000, enquanto que no segundo, recebe o total de R$ 3.500. O total do salário é de R$ 8.500, o que supera o valor do teto da Previdência, que em 2024 é de R$ 7.786,02. Assim, ele poderá deixar descontar todo o valor do hospital que trabalha durante o dia e comunicar o limite de desconto para o hospital que trabalha à noite, a fim de evitar o desconto superior ao permitido. O salário de benefício quando se tem atividades concomitantes. Como regra geral, os salários recebidos nas 2 ou mais atividades desempenhadas devem ser somados. Parte B. Revisão das atividades concomitantes. A revisão das atividades concomitantes nada mais é que rever o cálculo do benefício previdenciário recebido para que seja calculado com base na soma das contribuições realizadas por cada atividade desempenhada. Como referido, até 18 de junho de 2019 era muito comum o INSS calcular os salários de contribuição de forma separada para cada atividade desempenhada, fazendo uma média, para depois somar ao todo, o que trazia prejuízos ao segurado na maior parte das vezes, que poderia ter uma renda mais benéfica se somados de forma integral. Sendo assim, considerando que a contribuição previdenciária é calculada sobre o somatório da renda, não seria justo e lógico que o benefício fosse calculado com os vínculos separadamente. Tal situação fere o princípio da isonomia ao tratar o segurado como único contribuinte nas normas de custeio e tratá-lo de forma diferente na concessão de benefícios. Logo, a revisão objetiva que o segurado tenha o direito de ter todos os seus salários somados, formando um único salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício. Assista ao vídeo da TV Justiça. A seguir, logo após seguiremos com nossa explanação.
A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que o cálculo da aposentadoria deve considerar contribuições em atividades concomitantes, desde que o teto seja respeitado. Sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1070, a primeira sessão do STJ definiu que, após o advento da Lei 9.876, de 1999, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário de contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias, por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto. Bevilacqua Perícia Judicial e Consultoria Previdenciária. Revisão previdenciária para quem trabalhou em 2 empregos. Atividades concomitantes. Continuação. Como dito anteriormente, há pessoas que trabalharam ou ainda trabalham em 2 empregos ao mesmo tempo. Em algumas profissões é até algo bem comum que isso aconteça, como por exemplo, profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, professores, etc. Como o trabalho por meio de escala de serviço é comum nesse tipo de profissão, atuar em 2 empregos acaba sendo, por vezes, natural. Pois bem, é aqui que devemos ficar bem atentos ao cálculo de sua aposentadoria. O segurado que tem 2 empregos de forma simultânea tem direito, no momento de se aposentar, em somar os salários desse período integralmente. Com isso, o valor do benefício tem uma melhoria muitas vezes bem elevada. Isso parece uma questão um tanto até que simples. Afinal de contas, exerceu 2 trabalhos de forma concomitante, deve haver a soma. O STJ aprovou a revisão das atividades concomitantes. Isso significa que aposentados que trabalharam em mais de um lugar ao mesmo tempo poderão receber um aumento no seu benefício do INSS. Essa revisão deve ser feita através do Judiciário, para os segurados do INSS que se aposentaram até 16 de junho de 2019, data da edição da Lei 13.846/2019, que alterou a forma de cálculo dos benefícios de quem contribuiu em mais de uma atividade simultaneamente. Essa revisão é limitada a benefícios com o primeiro pagamento recebido há menos de 10 anos, dezembro de 2014, e aqueles concedidos antes de junho de 2019, edição da Lei 13.846 de 2019, pois a partir desta data o INSS passou a somar os salários sem separá-los. É importante saber também que a soma dos salários das atividades concomitantes não pode ultrapassar o teto do INSS da época da contribuição. Para saber o proveito econômico desta revisão, é necessário fazer um cálculo com um especialista em direito previdenciário, que irá calcular o valor revisado do benefício e as diferenças das parcelas dos últimos 5 anos do ajuizamento da ação. A Bevilacqua Perícia Judicial e Consultoria Previdenciária pode ajudar-lhes com os cálculos prévios de viabilidade econômica sem custo prévio. Ligue-nos, fale diretamente com um especialista. Não perca tempo tentando compreender os cálculos previdenciários e judiciais. Contrate peritos experts e tenha certeza do sucesso. Os peritos têm o conhecimento técnico necessário para desvendar as complexidades dos números e garantir que todos os detalhes estejam corretos. Além disso, ao contratar um perito, você pode focar no que realmente importa: a estratégia do seu caso e a defesa dos seus interesses. Lembre-se, uma boa preparação e o auxílio de profissionais qualificados na área específica podem fazer toda a diferença no resultado final. Seja proativo, invista em expertise e colha os frutos de um trabalho bem elaborado. O laudo pericial, juntado pela parte junto à petição inicial, tanto administrativa como judicial, são determinantes para o julgamento, pois, além de valorizar o trabalho do advogado, agiliza o processo fornecendo uma análise fundamentada e detalhada, auxiliando o juiz em sua convicção sobre o caso. O laudo pericial é uma peça essencial para a busca da verdade fática, com a devida cronologia, contribuindo para uma decisão justa e bem fundamentada. Ligue-nos, fale sobre seu caso diretamente em nosso WhatsApp, DDD número 19, telefone número 974046064. Bevilacqua Perícia Judicial e Consultoria Previdenciária.